Olá pessoal, nessa videoaula agora vamos provar o teorema da recorrência. E nessa videoaula o que eu vou querer deixar claro é que a demonstração via teoria de conjuntos, ela, vamos dizer, principalmente trabalhando com os naturais e existência de algo, muitas vezes faz o seguinte. Você quer provar que existe algum conjunto com tal propriedade. Então, essencialmente, você pega um conjunto gigantesco, grandão. Aí a gente chama esses conjuntos gigantescos de coleção de conjuntos que satisfaz tal coisa. E depois, em algum sentido, a gente pega o menor deles. Quando a gente pega o menor deles, ou seja, trabalha com a interseção gigantesca, ou talvez a união gigantesca, no caso a gente vai trabalhar com a interseção, e a interseção faz o que eu quero. Mais ou menos como foi construído os naturais. A gente pega os argumentos, o conjunto que todo elemento tem o seu sucessor, pega o conjunto de todos os conjuntos que são sucessivos, né? Cada elemento tem sucessor, e pega a interseção dela. E a interseção que a gente chamou de N0. No fundo, é o mesmo argumento. Então, como que a gente faz? Então, o teorema diz o seguinte. Nós temos uma função de x para x e um a fixado em x. Um a é um elemento de x fixado. Então, existe uma única função, esse que é o teorema, de n0 para x, tal que satisfaz essas duas coisas. Então, mostrar a existência não é tão simples. Então, a gente precisa trabalhar um pouquinho mais pesado nisso. Por mais que seja intuitivo. Resultados intuitivos são mais difíceis de demonstrar. A gente sempre fica em dúvida se demonstrou ou não, se pode ou não pode. Um outro ponto que é complicado de função é que construir função indutivamente sem ainda poder, então exige que a gente não trabalhe com função. A gente trabalha com gráfico de função, ou seja, pegar subconjuntos de n0 cartesiano x. E essa vai ser a nossa coleção. E, como que eu disse, em algum sentido, pegar a interseção. Então, como que a gente faz então a demonstração disso? Primeira situação é, aumente o conjunto. Então, quando a gente quer aumentar o conjunto, a gente vai pegar todos os subconjuntos de n0 cartesiano x, tais que... E agora a gente exige duas coisas. Primeiro, o 0a está aqui dentro. 0a pertence a y. Vamos chamar isso aqui de propriedade 1. E a propriedade 2 é o que a gente vai falar de indução, que diz o seguinte: se nx, que agora tem a ver com esse segundo caso aqui, se nx pertence a y, implica que n mais 1, f de x, pertence a y. São essas duas propriedades que a gente vai exigir dessa coleção. Então, por que ela faz isso? Primeiro, por que eu estou querendo ela? Primeiro, eu estou trabalhando com esses subconjuntos, então quem duvidar, existe o conjunto das partes. Então, isso aí é um dos axiomas. O axioma do infinito já está usado explicitamente por causa da existência do n0, que a gente prova isso, e só. E o axioma que a gente chama de extensão, que é, dado esses conjuntos, a gente pode exigir algumas propriedades. Então, o que está acontecendo em jogo é o seguinte. Eu sei que se o 0a pertence a y, então eu sei que o 1, como pela propriedade 2, 1, f de a, pertence a y. E o que nós temos é que, daqui, como 1, f de a pertence a y, o 2, f de a, pertence a y, etc. Então, todo conjunto que existir vai acontecer isso aqui. Em algum sentido, eu vou querer agora pegar... Então, dado um y aqui dentro, todos eles estão aqui dentro. O que eu vou querer fazer é pegar o menor deles. Ou seja, pode acontecer de eu começar um outro ponto, 0x, e ir embora. Nada impede, ou seja, tem vários conjuntos que satisfazem isso. Mas o que eu quero falar é que todos eles têm isso. Se eu pegar o menor, tem que ser isso. Então, em que sentido? Então, a primeira passagem que é importante é que essa coleção C é diferente de vazio. Então, para a gente falar que isso aqui, o conjunto que satisfaz essa propriedade é não vazio. Pois, o que eu estou dizendo, n0 cartesiano x pertence a C.
Tá? Então isso aqui é algo importante. Isso aqui está na minha coleção. A segunda propriedade é o seguinte. Agora eu vou definir o W, que é, como que eu disse, o menor conjunto. É a interseção de Y pertencente a C de todos os Y. E o que nós temos já diretamente, W é de Farits vazio, pois 0A pertence a W. Porque está em todos eles e, na verdade, isso aqui está tudo junto. Porque se todos os elementos satisfazem essa propriedade, W também tem essa propriedade. E W também está na minha coleção C. Então, a minha afirmação, e isso que vai acabar provando o teorema, é o seguinte. W é gráfico de função. Isso aqui que a gente vai provar. E uma consequência disso, rapidamente, isso aqui eu vou deixar como exercício. Nós temos que G de 0 é igual a A e G de N mais 1 é igual a F de Gn. Isso aqui eu vou deixar como exercício. Eu vou provar isso aqui que é o gráfico, mas depois que isso aqui é provado, eu deixo a conclusão, isso aqui como exercício para vocês. E também é a unicidade que a minha G é a única. Também é como exercício, porque o argumento já é de indução. Fez essa parte difícil, a outra parte é fácil. Então, vamos provar isso aqui. Então, qual é a palavra-chave para isso? O que esse W tem de tão especial? Ele é a interseção de todo mundo. Então, está me dizendo o seguinte, propriedade-chave. A propriedade-chave diz o seguinte, se Y pertence à coleção C, então W está contido em Y. Por que isso? Porque W ele vai ser exatamente a interseção de todos os elementos da coletânea. Então, em particular, se o Y está em C, ele também está nessa interseção. Ele é um dos elementos da interseção. E se é um dos elementos da interseção, acabou. Não... Então, W tem que estar contido em Y. Então, agora baseado nisso, o que a gente pode fazer? Eu quero provar que o W é gráfico de uma função. Então, para provar que é gráfico de uma função, o que precisamos? Então, o que a gente vai fazer? Dado N, queremos provar dado N pertencente a N0, existe um único X tal que Nx pertence a W. É isso que a gente tem que provar. E o que a gente vai fazer? A existência de unicidade, como é que eu vou dizer, não é tão complicado no seguinte sentido. Agora é só uma organização de escrita. Então, como que a gente faz? Se a gente quer provar que dado N existe um único e tudo tem direito, então o que a gente precisa fazer é trabalhar com um conjunto dos naturais. Então, é o conjunto dos N's pertencente aos naturais, tal que existe um único X pertencente a X, em que Nx pertence a W. Esse é o meu conjunto que a gente tem que mostrar que é todo N0. Então, como que a gente prova isso? A gente faz o seguinte. Primeiro, é o único argumento que a gente tem, indução. Então, a pergunta é, 0 pertence a S? Então, vamos supor que não. Tá? Isso que eu quero provar. Eu quero provar que 0 pertence a S. Por absurdo, vamos supor que não.
Supondo que não, o que, que nós temos? Como 0A pertence a W, por definição, e 0 não pertence a S, quer dizer o seguinte, qual é a negação? Que existe um único. Se existe um único e já temos um e não está em S, é porque existe outro. Então, existe um B pertencente a X com B diferente de A, tal que 0B pertence a W. Então, agora, baseado nisso, o que a gente faz? Agora a gente tem que usar a minimalidade do W. Como assim? Eu pego o Y exatamente como o conjunto de todo o W menos o elemento 0B. E o que eu quero falar vou provar que Y pertence a C. Isso aqui já é um absurdo, porque o Y está estritamente contido em W. Então, por quê? Então, como que a gente prova que o Y está em C? A gente tem que provar duas propriedades. A primeira, o 0A pertence a Y. Isso aqui é o cheque. Isso aqui já está direto. Pois 0W e o único elemento que eu tirei foi o 0B. E a propriedade 2 é essencialmente a mesma ideia. Suponha que nx pertence a y. Agora eu quero provar que o n mais 1 f de x pertence a y. Então, n mais 1, ou nx, pertence a w, porque o y está dentro de w. Daí, n mais 1 f de x pertence a w. Por quê? Porque o w está na minha coleção C. E daí, n mais 1 f de x pertence a y. Por quê? Porque a única coisa do w que eu tirei foi o 0b, e o n mais 1 é diferente de 0. Logo, y pertence a C e y está contido estritamente em w. Absurdo. E qual foi o absurdo? Foi supor que o 0 não está em S. Logo, 0 pertence a S. Agora, o que a gente tem que provar é o seguinte, o argumento de indução. Supomos que n pertence a S. Agora, o que eu quero provar é que o n mais 1 está em S. Como que a gente prova isso? Então, como existe um único x tal que nx, eu vou botar nb, um único b tal que nb pertence a w. Esse b é único. Eu vou usar isso aqui depois. Então, agora, como que a gente prova o n mais 1? Supomos se n mais 1 não pertence a S, então existe um y diferente de f... vou botar nx. De f de x. Isso aqui é importante. Existe um y diferente de f de x, tal que n mais 1 y pertence a w. Agora o que a gente vai fazer é tome y igual a o conjunto w menos o que a gente vai chamar de n mais 1 y. Agora retiramos esse elemento. O que eu vou querer fazer para vocês é afirma. Y pertence à coleção C. Então vamos provar isso.
Então, como que a gente prova isso? Se provar isso, acabou. Mesmo argumento anterior, logo o n mais 1 está em S e finalizou. Então, o que a gente faz? Tem que olhar as duas propriedades. Primeiro, 0A pertence a Y. Isso aqui já está ok, né? Porque pertence a W e etc. Então, segundo, e o n mais 1 é diferente de 0. Não foi o elemento tirado. E a segunda propriedade é o seguinte. Vamos supor que T e B pertence a Y. Agora eu quero provar que T mais 1, B, f de B pertence a Y. Agora eu tenho que trocar o N e o B por causa da quantidade de letras. Então, o que a gente vai fazer? Então, vou supor, se T é diferente de N, então, o que está contido em W. Então, por definição, T mais 1, f de B, pertence a W, e N mais 1 é diferente de T mais 1. Tá? Ou seja, o que acontece é que se eu olhar o T, eu quero provar a propriedade 2, que se o TB está, T mais 1, f de B também está em Y. Bom, se T for diferente de N é trivial, porque o único elemento que eu tirei foi o N mais 1. E N mais 1 é diferente, logo, T mais 1 f de B pertence a Y. Então, se T for diferente de N, T mais 1 f de B pertence a Y. Se T é igual a N, então, como N está em S, então o que a gente tem é que B é igual a o que a gente está chamando de... Então, B é igual a X. Essa é por hipótese. Agora sim que eu usei a hipótese de indução. Daí, o que a gente tem é que T mais 1 f de B, f de X, ou melhor, N mais 1 f de X, pertence a W. E N mais 1 f de X pertence a Y. Por quê? Pois Y é diferente de f de X. Então, o que a gente provou? Então, aqui eu vou deixar finalizado. O que a gente provou? Agora é só argumentar. Provamos isso aqui, que a propriedade 1 e a propriedade 2, que são as da nossa construção da coleção. Então, Y está em C. Foi o que a gente acabou de provar. Tá? Se TB está em Y, T mais 1 f de B está em Y, por construção. Então, quando a gente provou isso, o Y está em C, e ao mesmo tempo o Y está contido estritamente em W. O que é um absurdo, porque o W é o menor elemento. Então, a gente concluiu o quê? Que o N mais 1 só pode estar em S. Então, S é um conjunto indutivo, ou seja, o 0 está em S, e se N está em S, N mais 1 está em S. Então, S é o conjunto dos N zeros. O que a gente acabou de provar é que se o S é o conjunto o conjunto todo do N0, quem é o conjunto S? São os N pertencentes a N0, vamos só ler aqui rapidamente. Tal que existe um único X pertencente a X, tal que NX pertence a W. Único. E como a gente falou que é único e falou que o S é exatamente N0, então para todo N isso aqui satisfaz. Se para todo N isso aqui satisfaz, o que eu estou dizendo é que o W é gráfico de uma função. Mas se é gráfico de uma função, agora vamos olhar aqui. O que a gente provou? Que todos esses elementos estão no gráfico da função. Então, o meu W só pode ser esse conjunto aqui, sucessivamente. Então, então o meu G só pode essencialmente satisfazer essa propriedade de ficar toda hora aplicando o F. Ou seja, o que a gente está fazendo, provando, é que esse G de 0 é igual a A, e o G de N mais 1 pode ser argumentado indutivamente que vale isso. Foi isso, no fundo, que eu provei, mas dá uma boa escrita e a gente muitas vezes se perde, porque vai construindo. Mas é uma prova, muitas vezes, interessante. Poucas ferramentas e fica se e fazendo. Faz parte, mas eu acho interessante.